Olá a todos. Hoje nós estamos aqui com o professor da Universidade Federal da Paraíba, Normando Perazzo Barbosa. Seja bem-vindo, professor. Para falar um pouco do seu currículo, vou passar o dia todo, sei que vou passar o dia todo, mas o seu doutorado foi na área das estruturas, né, mecânica aplicada às estruturas. Sei que você fez várias especializações em Paris, Milano, é atual professor visitante da Universidade Federal da Paraíba e também professor nos cursos de pós-graduação e doutorado. Conferencista em vários eventos internacionais, organiza eventos também pela Associação Brasileira de Materiais e Tecnologias Não Convencionais, sempre está presente em vários países, como México, Índia, Irã, Egito e tantos outros. E atualmente também é coordenador do Comitê de Estudos, também das normas técnicas do Adobe, aplicada a projetos, também ao Bambu. E me corrige ou inclua mais alguma coisa, que falta, ainda está faltando muita coisa, né, Zé Augusto? Ah, sim, está faltando muita coisa, mas você resumiu bem. Ele é um professor muito reconhecido e muito inteligente e um especialista nessa área. E principalmente é pioneiro no Brasil e no mundo também a respeito de materiais não convencionais aplicados na construção civil, porque todos nós sabemos que a construção civil realmente é que mais polui no planeta, né? E nós temos que cuidar das gerações futuras, né? Como diz o famoso relatório de Brundtland. Professor, seja muito bem-vindo e tenho certeza que nós vamos ter muito conhecimento aqui do seu seminário, construção com terra e o que falta para a sua difusão em maior escala. Tá bem. Eu que agradeço aí o convite de Gisele, no sentido de a gente tentar promover, aumentar o número de pessoas que saibam do que se trata a construção com terra, que isso é possível e que é possível se ter menor impacto nesse campo da engenharia e estrutura e arquitetura nas construções, né? Porque as construções atuais realmente são muito danosas ao planeta Terra. Então, vamos começar. Eu sou da Universidade Federal da Paraíba, no campus de João Pessoa, né? João Pessoa é uma das cidades mais antigas do Brasil, muito bonitinha. E, para quem gosta de praia, é uma maravilha, porque a água é quente, gostosa, e quando o vírus for embora, vocês apareçam, tá bom? Atualmente, estou no programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, e lá se estuda todos os materiais cimentícios, materiais cerâmicos, poliméricos, os materiais compostos, os biomateriais, os materiais não convencionais, e tem-se toda essa área de caracterização de materiais, o que permite um estudo mais aprofundado nesse campo, não é? Então, voltando ao tema aqui. O que falta para a difusão em maior escala da construção com terra, né? A gente, infelizmente, pode dizer que falta muita coisa. Em princípio, de uma maneira geral, a gente sabe que a construção com terra está considerada pela maioria, grande maioria das pessoas, como uma coisa sem tecnologia. Então, uma coisa do passado que não faz parte da construção moderna, não é? Isso está impregnado na cabeça das pessoas, né? E ele está costumeiramente associado à pobreza. Porque, de fato, a construção com terra passou o que a gente chama de uma tecnologia perdida. Antigamente se faziam muitas e muitas construções com terra, belíssimas, que as pessoas nem se dão conta de que eram assim, né? Eram feitas de terra. E de qualidade. Casas de senhores de engenho, casas de o centro histórico lá de Ouro Preto, Mariana, toda aquela região lá de Minas, tudo
inúmeras construções feitas de terra que as pessoas não sabem e se esqueceram, não é? Então, as pessoas desconhecem que com esse material natural é possível gerar uma arquitetura belíssima, fantástica. Esse aí é o exemplo dessa cidade de Yazd, no Irã, toda ela de bom. É impressionante. É feita de terra, essa cidade, não é? Então, muito resumidamente, para vocês acompanharem, a gente tem os sistemas principais de construção com terra, que está aqui dividido em 3 itens, porém, existe uma variedade enorme de coisas. Eu simplifiquei bastante aqui para dizer que a gente pode usar a terra como alvenaria, num sistema monolítico e num sistema que a gente chama de técnicas mistas. Então, na alvenaria, a gente tem um bloco, que é o chamado elemento de alvenaria, e alguma coisa ligando esse bloco, que é a argamassa. Então, isso é alvenaria com bloco. Aí tem esses blocos de adobe, mais simples, bloco compactado, e existe também blocos recortados, você corta diretamente do solo e já está com o bloco pronto e podendo realizar essas alvenarias, né? Tem o sistema monolítico, que consiste em fazer a parede integral, toda ela aqui, a terra é compactada entre 2 formas e se faz a parede integral. Então, chama um sistema monolítico. A parede é construída monoliticamente, aqui é por pedaços, né? E tem as técnicas mistas em que a terra faz o papel apenas de preenchimento. Essas são as técnicas que a gente perdeu aqui, né? Essa aqui, tá vendo? Aqui a terra está fazendo o preenchimento, mas isso aqui é absolutamente sem tecnologia perdida. Então, as pessoas não sabem. Eu duvido que os cursos de arquitetura aqui do Brasil mostrem esse tipo de arquitetura. A arquitetura de terra não mostra aqui. Olha aqui que 30% do patrimônio arquitetônico mundial é composto por estrutura de terra. As pessoas não conhecem, não sabem, né? Então, a terra é usada por aí afora em muitos e muitos locais e muita forma, e nas universidades não se mostra que isso aqui é material de construção, né? Então, o que se põe na cabeça das pessoas é que a arquitetura é a arquitetura de concreto, é a arquitetura de aço, de alumínio, de vidro, e falta há esse lapso aí nas universidades, nas escolas de engenharia, para tentar mostrar que existem outras opções, né? Essas construções naturais de pedra, isso aqui é do século XIX, tudo isso aqui é de terra, é uma prefeitura lá na França. Então, essas coisas, por que é que a gente abandonou, né? Em alguns lugares, a tentativa de revitalizar, como em Portugal. Em Portugal, um movimento muito grande no sentido de usar novamente a construção com terra, e essa aqui é essa técnica de monolítica, fazer as paredes monolíticas, né? Isso aqui é de terra, né? Então, tem maneiras modernas de aplicação, como o professor Mink, da Alemanha, que gosta demais desse tema, e aplica modernamente. Veja essas construções aqui, a igreja, uma associação de materiais convencionais com material natural, que é a terra, né? Então, todas as paredes aqui nessa técnica de parede monolítica, né? Então, não é coisa de pobre, como a gente quer associar, que a terra é de pobre, não é? Então, veja que tem construções belíssimas no Irã. Isso aqui tem, sei lá, 2.000 anos por aí, né? Sofreu um terremoto, se estragou muita coisa, e a própria Unesco se encarregou de mandar especialistas para tentar revitalizar essas coisas, porque é tão bonito uma coisa dessa, né? É tão bonito e foi danificado por um terremoto. Tá? Tudo isso aqui é barro, é terra, água, terra e, quando muito, palha local. É verdade que é zona que chove pouco, né? Zona que chove pouco, mas é um clima semidesértico. De noite faz muito frio e de dia muito quente. Então, a terra tem um comportamento muito bom nesse aspecto.
Então, quem puder visitar essa cidade vai ficar encantado, porque realmente ela é toda de barro e toda revitalizada. Tá vendo? Se fazem, eles exploram essa coisa já, né? Fazer turismo com os materiais naturais. Tudo isso aqui é unicamente terra. Aqui na Colômbia existe também uma cidadezinha chamada Vila de Leyva. Ela é toda de barro. A pessoa não acredita. Eu tirei a foto aqui para mostrar, né? Caiu um pouquinho esse investimento, a gente olha aqui. Isso aqui é bloco de barro sem nada. Água e barro, água e terra, né? Água e terra. Aqui a argamassa também de barro. Às vezes, quando muito, bota um pouquinho de cal. Mas tudo é de barro. Toda essa cidade, olha que cidade linda. Tudo isso é de adobe, essas construções aqui. Adobe, né? Veja que alto, né? É claro, é verdade que as paredes são grossas, né? Mas são construções belíssimas e feitas de terra. E, no entanto, a gente não estuda nas universidades que terra é um material que poderia ser novamente usado nas construções, né? Então, eles fazem uso da terra, madeira, material renovável, né? E, insistindo que não se trata de material de pobre, temos aqui essas casas de taipa de pilão. É de um colega lá de Márcio Hoffman, arquiteto, que vive disso lá em Piracicaba. Ele mora em Piracicaba e tem uma firmazinha, montou uma firmazinha de construção de casas com essa tecnologia de parede monolítica. Aí joga com as cores, veja como fica bonito, né? Jogando com as cores, né? E fica um ambiente agradabilíssimo no interior dessas casas, né? O ambiente fica muito agradável. Não é coisa para pobre, como a gente está acostumado a associar, né? A Argentina teve recentemente uma palestra desse colega Rodolfo Rotondaro, que mostrou uma série de condições que tem na Argentina, também barro, tudo isso de barro também. Esses contrafortes que estão vendo, essas peças bem grandes, isso aqui é zona sísmica, porque tem terremoto. Aí eles fazem isso aqui para segurar as paredes nas ações horizontais dos terremotos. Tá? Mas então, lá também na Argentina, tem muita gente se interessando de difundir. Olha a igrejinha de barro, como fica bem inserida no ambiente, né? Essas casas modernas também estão sendo aplicadas, né? Veja que aqui é da arquiteta Lúcia Gazon, que eu vou falar mais dela posteriormente, mas olha, são obras aqui para empreendimentos turísticos, para atrair as pessoas, bioconstrutores, tá vendo? A bioarquitetura, a bioconstrução, materiais naturais, sobremaneira, né? Ainda tem como inconveniente o teto industrializado, né? Mas o restante é tudo de madeira, que é um material renovável, e terra. Essa casa aqui também foi feita, toda ela é uma casa sustentável, teoricamente. Claro que se gasta bastante para fazer, mas uma casa normal, isso aqui ainda sai mais barato. Por quê? Feito cheio com materiais locais. Aqui por cima tem um vegetal que tem lá na Colômbia bastante. Então ele bota esse teto com material natural, agora tem que ter o revestimento de fora, que é o que ainda é industrializado. Então, essas casinhas, aqui, construção de terra aqui na Paraíba também, com o bloco Matone, desde 95 que foi feito, né? Aí vocês podem se perguntar, por que é que eu estou me referindo à construção com terra agora no pleno século XXI, cheio de tecnologia, de tudo que vocês puderem imaginar, de mais moderno, como é que esse bobo aí quer falar de construção com terra, voltar ao passado, né? Hoje, modernamente, entre aspas, né, estamos muito ligados a materiais que são modificados tecnologicamente, que empregam materiais sofisticados, que equipamentos e tudo mais, né? Mas a gente tem que se lembrar que, em princípio, quanto mais tecnologia sofisticada tiver,
em geral, no caso aí, a gente está falando para arquiteto e engenheiro, né? Maior impacto que eu vou dar no ambiente por conta da construção. Né? Então, um dos motivos para falar em construção com terra é justamente esse. O planeta Terra é um planeta finito. Finito. É uma bola recoberta de água, só tem fora da água 29%, uma parte grande está na Antártida, né? Então, eu não tenho tanto recurso assim, não. Se eu for fazer as contas, vai ver que por cada pessoa dá pouca área, né? Vai dar pouca área para cada pessoa, né? E essa coitado aqui não é nada no universo, apenas um pontinho vagando aí sem rumo nesse universo infinito. E esse coitado desse planeta não suporta mais tanta agressão, né? Acho que o professor teve algum problema com a internet e caiu. Está em mute. Você está em mute. Então, ainda bem que dá para cortar isso no Sony Vegas. O que será que aconteceu? Não sei. Vamos ver se ele entra novamente. Você não acha que a gente podia estar usando o fone de ouvido? Não fica melhor? Nada a ver. Melhora um pouco, mas eu acho que fica mais cômodo assim. Tá. Mas ele deu umas choradinhas, né, no dele. É. Não, mas tá bom, tá ótimo. Vou ligar para ele para ver se... Tá. Caiu dele. Aí, Sim. voltou a imagem, voltou. Voltou? Já Voltou a viu imagem. slide? A imagem e o som. Já voltou, já passou esse slide, não? Os slides não estão aparecendo ainda. O slide não está aparecendo. Bota para compartilhar a tela de novo, professor. Ai, ai, ai. Do nada caiu. Alô? Hein? Do nada caiu, não sei porquê. Acho que é uns dois slides. Hein? Lá, do mesmo jeito, lá embaixo. Share your screen, lá no cantinho inferior. Veja, chegou. Tá compartilhando já, só não tá aparecendo assim. Não deixa assim mesmo, né? Vai no PowerPoint. Compartilhou? Compartilhou já. Pronto, você tava nessa tela aí. Já apareceu. Você tava aparecendo. Pronto. Tava nesse mesmo Voltou slide. normal? Voltou. Não tá aparecendo o senhor. Tá certo. Então, eu estava falando aqui porque se referir à construção com terra no século XXI, não é? Um século cheio de tecnologia, cheio de modernidade, não é? A gente está muito ligado aos materiais modificados tecnologicamente, que empregam equipamentos sofisticados, né? Mas aí eu quero chamar a atenção que quanto mais tecnologia sofisticada aí nesse campo da construção, né, da arquitetura, da engenharia, maior é o impacto ambiental
que eu estou promovendo no planeta, né? Então, um dos motivos para falar em construção com Terra é justamente porque o planeta Terra é um planeta finito. Não passa de uma bola com 12.700 quilômetros de diâmetro, vagando sem rumo aí no universo infinito. Esta bola só tem 29% de terras emersas. Dessa parte, ainda uma grande área de terra está na Antártida. Então, se a gente dividir a área disponível no planeta pelo número de pessoas, a gente vai ver que realmente é uma coisa pouca, é muito pouco, né? Muito pouco. A Terra não suporta mais tanta agressão, né? O que a gente está fazendo nesse planeta não é brincadeira, né? Então, esse planeta já está com mais de 7,7 bilhões de pessoas, todo esse povo necessitando de casa, necessitando de infraestrutura. Então, não é brincadeira, não é? O aumento da população é em torno de 150 pessoas por dia, por hora, né? Por hora. Então, não é brincadeira, não tem quem segure. E a presença do homem já está modificando esse equilíbrio planetário, que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. A vida, 3,5 bilhões de anos, mais ou menos. A vida dos mamíferos, esse povo aí, 600 milhões de anos para cá só, 600 milhões. O homem é ridículo, 3 milhões e os ancestrais do homem. E o homem moderno, teoricamente, vem aí 80, 90 mil anos atrás. Então, nada em relação à idade do planeta. Pois bem, até em equilíbrio. Mas o que aconteceu aqui? Vamos olhar aqui esse gráfico, que é a concentração de dióxido de carbono na atmosfera terrestre. Isso aqui vem constante ao longo de milênios. De repente, eles começam a subir exponencialmente. Que ponto de inflexão é esse? É justamente a Revolução Industrial, né? Revolução Industrial. E acompanhada pelo crescimento também exponencial da população, né? Então, nesse campo de engenharia e arquitetura, os materiais industrializados agridem excessivamente o planeta, porque eles requerem muita energia para ser fabricados, né? Então, basta ver as temperaturas requeridas para fabricar esses materiais. Olha como é grande. Então, são temperaturas muito altas. E temperatura muito alta significa muita energia num planeta finito, né? Olha o dano que faz a mineração da bauxita para produzir alumínio, que é um material que arquiteto, engenheiro gosta muito, né? Veja o dano ambiental, que é uma exploração disso aqui, né? Onde é que um animal ou qualquer coisa vai sobreviver quando isso aqui for avançando e consumindo a floresta, não é? Tudo tem que ter freio. Se a gente deixar, isso vai avançar até acabar com tudo, não é? Geração de energia gera poluição e gera conflitos internacionais. A maioria desses conflitos que tem aí do Afeganistão, Kuwait, Iraque, Líbia, Irã, Síria, Venezuela, Brasil, né? Tudo isso essas guerras, essas invasões que tem nesses países aqui. No Brasil é tão abobalhado que dá de graça, né? Nem reage. Aqui no Oriente Médio eles precisam tomar pela força as fontes energéticas, o petróleo. O Brasil dá de graça aqui para os rapazes aí americanos, né? Então, energia é um problema gravíssimo no planeta Terra. Não se enganem, não vão pensar que a energia solar e energia eólica vão suprir as necessidades energéticas nesse sistema de vida atual. Não dá, é impossível. Veja aqui um gráfico para vocês se preocuparem, principalmente o pessoal novo tem que se preocupar,
Porque veja o que aconteceu aqui num curtíssimo período de tempo, de 80 a 2014. Isso aqui, nessa época aqui, é que intensificou demais a industrialização no mundo, né? Então, aqui são os eventos climatológicos que aconteceram no planeta, o número mais ou menos, né? De 80, aqui no começo da década de 80, vocês olhem que todos esses fenômenos eram pequenos, ó, eventos meteorológicos, eventos hidrológicos, são as enchentes, e esses em cima, temperaturas extremas, incêndios florestais. Percebam como todos esses amarelo, esse vermelhinho e esse aqui, o azul, foram aumentando ao longo desse tempo. E aumentaram significativamente. O único que manteve constante foram os eventos geofísicos, que é vulcão, terremoto, que isso aí o homem ainda não interfere, não tem força para isso, né? Então, esses aqui mantêm constante. Mas esses eventos meteorológicos, que o homem está perturbando a atmosfera, aí todos esses aqui são consequências do dano que o homem está fazendo na atmosfera terrestre, né? Tempestades, enchentes, isso aqui tem a ver, os incêndios, esses aumentos de temperatura, tudo isso tem a ver com os danos que a espécie humana está causando no planeta. E se ela continuar assim, onde é que se vai chegar, né? Veja, aqui, dezembro de 2016, apocalipse na China, poluição põe 500 milhões de pessoas em alerta vermelho. Então, aqui não tinha Covid-19. Essas máscaras já estavam sendo usadas contra a poluição excessiva em muitos locais. Na China, tem época que você não consegue nem de respirar direito. Mas, rapaz, como é que a gente quer viver numa sociedade que não tem direito nem a respirar, né? Então, isso aqui é uma realidade. Não se enganem, não. E não é só na China, não. Tem épocas que na Europa, esse mês de novembro, outubro, novembro, dezembro, que dá umas inversões térmicas lá, dá poluição que o pessoal fica doido também. Adoece muito velho e muito... Então, essa realidade ninguém pode negar, não, embora haja alguns negacionistas, né? Aqui foi em 2018, em julho. Ondas de calor serão mais intensas, refletindo o aquecimento global. Então, veja bem, em uma semana, no Japão, deu uma onda de calor, matou 65 pessoas, só essa onda de calor. E colocou nos hospitais 22.647 pessoas. Só uma onda de calor que deu no Japão. Para a gente, para o Rio de Janeiro, talvez isso aqui seja insignificante. Mas lá, matou 65 pessoas e colocou no hospital não sei quantos, né? Incêndio na Grécia nesse ano foi terrível. E ainda hoje, a realidade é essa, né? Mais de 2 bilhões de pessoas vivendo na precaríssimas condições de vida. Então, resposta aí da natureza, né? Apareceu nosso amigo aí, o Corona, e pondo de joelhos a humanidade, mandando parar tudo, diminui aí, que o negócio está feio, né? Então, nesse documento da ONU, que se chama Carta da Terra, que é um documento muito bonito, e escrito no início do milênio, já dizia o seguinte, olha que não mudou nada. Os padrões dominantes de produção e consumo estão causando devastação ambiental, esgotamento dos recursos e uma massiva extensão de espécies. Comunidades estão sendo arruinadas, né? Os benefícios do desenvolvimento não estão sendo divididos equitativamente. E a diferença de ricos e pobres está aumentando. A injustiça, a pobreza, a ignorância e os conflitos violentos têm aumentado e são causa de grande sofrimento. Está escrito no início do milênio. Mudou alguma coisa? Nada. O crescimento sem precedente da população humana tem sobrecarregado os sistemas ecológico e social, né? As bases da segurança global estão ameaçadas. Aí está dizendo lá, a escolha é nossa, formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros,
ou arriscar a nossa destruição e a da diversidade da vida. Então, parece que nós estamos nessa segunda opção ainda. A gente precisa reagir para evitar isso aqui, a destruição, a nossa própria destruição e a destruição da diversidade da vida, né? Mas, para isso, são necessárias mudanças fundamentais em nossos valores, instituições e modo de vida. Tem que mudar. Esse sistema que nós estamos vivendo de consumo exagerado, de luxo e de consumo, vai promover a degradação do planeta cada vez mais, né? Então, não podemos deixar que o maior patrimônio da Terra, que é a vida, desapareça, né? E, lamentavelmente, quantas e quantas dessas espécies estão já ameaçadas de extinção, não é? Infelizmente, com esses governos obscurantistas e irresponsáveis que nós estamos tendo, estão indo já exatamente na contramão do que eu estou falando aqui, não é? Então, lamentavelmente, está se ignorando o mal que se está fazendo ao planeta. Se ignorando e mentindo, dizendo que não é verdade, né? No entanto, essa realidade é muito triste. Aqui no campo da engenharia, da arquitetura, o que é que a gente pode fazer? Que podemos cooperar um pouquinho, né? Então, a gente pode fortalecer os materiais de construção e as tecnologias não convencionais. A gente chama NOCMAT, não convencional, materiais e tecnologias. Então, o que são isso aí? Esses materiais são materiais que permitem o uso de tecnologias simples, não agressivas, os materiais naturais. E entre eles está aí a terra, né? Materiais renováveis, como bambu, madeira de reflorestamento, fibras vegetais, palhas, tudo isso devia ser bem mais estudado, bem mais difundido, para a gente agredir menos o nosso planeta, né? Veja-se que no passado se faziam construções rurais aqui, isso aqui é barro, aqui é palha, o teto, tudo natural, não é? Aqui também, isso aqui é palha com uma argila, são uns fardos de palha, um botado em cima do outro com argila. Ora, é um negócio totalmente natural, sem gasto energético quase nenhum, e desapareceu, né? Essas coisas desaparecendo. O que fazer para usar mais a terra como material de construção, não é? Então, tem várias ações que são necessárias. A difusão dos materiais e essas tecnologias nos cursos de técnicos, nos cursos de arquitetura, nos cursos de engenharia, nos cursos de ambientais, né? Eventos, promover mais eventos nesse campo aí. Aqui no Brasil tem essa associação Terra Brasil, podem procurar na internet, vocês têm informações aqui, também tem bibliografia que vocês podem baixar. CIACOTA é Seminário Ibero-Americano de Construção com Terra. Agora, isso aqui, todo ano fazia um evento, que passou a ser bianual, esse aqui também. E tem materiais e tecnologias não convencionais que tentam difundir isso aí. Mas ainda é muito pouco, as pessoas envolvidas nisso aqui ainda é uma fração pequena do mundo dos arquitetos e de engenheiros. Então, o interesse é mostrar aos alunos, aí eles começarem a achar que essas coisas podem acontecer, que esses materiais são normais. Outra coisa necessária é a normatização. A gente precisa de normas para aplicar esses materiais, né? Precisaria de ações governamentais no sentido de incentivar mais fortemente a pesquisa nesse campo, né? Valorizar nos IF, nas universidades, a atividade de extensão e transferência de tecnologia. Precisava valorizar isso aqui. E isso não tem valor nenhum para a carreira do profissional, do cara que entra na universidade e vai desenvolver a atividade de extensão, não vale, não conta quase nada. Precisaria redução de taxas e impostos nas construções de menor impacto ambiental, precisava incentivar a pesquisa nesse campo, né?
Mas, lamentavelmente, depois que houve esse golpe aí que tirou o governo eleito e colocou outros, aí começou a decrescer, tudo na contramão, né? Tudo na contramão do desenvolvimento. Então, é difícil a nossa situação, mas a gente tem que reagir e mudar, né? Nesse campo da construção com terra, essa escola de arquitetura de Grenoble, veja, começou já em 79, eles perceberam essa questão do ambiente, e já desenvolveram um mestrado em arquitetura de terra. Então, é uma coisa já, um instituto muito bem consolidado nesse campo aí. Então, quem quiser se interessar de bolsa lá no exterior, fazer mestrado nesse campo, tem essa universidade. Aqui na Argentina, vizinha, tem Tucumã, no norte da Argentina, Centro Regional de Investigação Arquitetura de Terra Crua, tá vendo? Então, alguns locais têm alguma coisa, mas ainda é pouco que eu insisto, que é pouco. Que no Brasil tem uma Associação Brasileira de Ciências, Materiais e Tecnologias Não Convencionais, criada aí pelo professor Gavame, lá da PUC do Rio, na década de 90, né? Então, essa associação a gente está tentando revitalizar, ia ter reuniões agora, mas o vírus impediu, e vamos ver se para o ano a gente faz um evento internacional dessa associação, talvez aqui em João Pessoa, talvez. Existe essa rede ProTerra também, vocês podem procurar, proterra.org, quem gostar do tema. Lá também tem informações, tem bibliografia de graça que você pode baixar, tá? Então, o interesse é que se difunda essa coisa toda, não é? Esse que eu falei, Terra Brasil, que ia ter o 6 a 9 de outubro, em Florianópolis, ia ter o encontro, estou vendo, é um congressozinho, e nesse congresso se tem esses treinamentos, tem os treinamentos das pessoas, através dessas oficinas que a gente chama, né? E foi adiado por conta do vírus para o ano, acho. Na normatização, no Brasil já tem essas normas, algumas normas relativas a solo, tijolo de solo e cimento, mas por iniciativa da Associação Brasileira de Cimento Portland, que na época isso tem desde a década de 80 que tem isso. A gente não sabe, não estuda na universidade isso aqui, mas já existe. Agora foi criada uma norma de Adobe, viu? Adobe, requisitos e método de ensaios, tá? Falta aqui isso aqui já está pronto, já está valendo na ABNT. Agora, falta a difusão, falta explicar, as pessoas têm que fazer talvez um livro, uma cartilha, qualquer coisa, que explique como usar essa norma, porque não é só você dar uma norma para a pessoa e dizer, te vira, não é assim, não. Tem que ensinar através disso aqui, né? Quem presidiu esse comitê de estudo foi o professor Obed Borges, lá da Unesp de Bauru, e tomou a iniciativa a gente fez várias reuniões em São Paulo, veja, começou em 2015, tá vendo? 2015. Só foi aprovado agora em 2019, finalzinho de 2019. Demora as coisas aqui no Brasil. Agora tem um outro grupo aí fazendo parede de taipa de pilão, execução e controle de obras, tá vendo? Para fazer isso aqui. Então, esse pessoal que trabalha com isso sente a necessidade de ter normas. Por quê? Para ter alvará, para ter o CREA aprovar, tem que se basear em alguma coisa. Essa alguma coisa são as normas técnicas. Então, isso aí, a gente tem um grupo de pessoas que está fazendo isso. No entanto, precisa de difusão. Nesse campo da terra, olha, desde 93 eu já tinha aqui o primeiro trabalho sobre tijolos de terra crua reforçada com fibras vegetais. Um mestrado feito por uma aluna lá em Campina Grande. E isso aqui rendeu até trabalho em revista e tudo mais, né? Então, há ações pontuais, mas ainda é pouco para impactar nessa realidade atual, né? Então, a gente difundir a construção com terra no mundo moderno exige também o melhoramento das propriedades do material, a produtividade maior do que no passado. Então, não é só usar assim, sem saber, não. A gente sabe, a realidade é essa, eu preciso melhorar, transformar o material do passado em um material melhor, moderno, né? Então, um exemplo é esse aqui, tijolo de terra crua com tipo matone, né?
Então, com esse tijolo, a gente, aqui e acolá, tentando fazer oficina de construção com blocos, né? Até o filho dele, do professor Matoni, esteve aqui para a gente tentar dar um cursozinho para a formação das pessoas, para aprender. O que é esse bloco? É um blocozinho de terra com cimento, tá vendo? Associado com cimento. Tá, ok? Para melhorar as propriedades, tornar ele mais aceitável modernamente, né? Compactado em uma prensa manual, apresentando encaixe, tá? Então, esse tipo de bloco, ele permite a construção da alvenaria sem uso da colher de pedreiro, tá vendo? Não tem colher, aqui é a cola, isso aqui quase é a terra com um pouco de cimento, muita água, e forma como uma cola, e vai colando os blocos, né? É produzido numa prensazinha manual, muito fácil de usar, e isso tudo foi estudado, antes de se aplicar, foi muito estudado, aguenta água sem nenhum problema. Tudo isso foi bastante estudado, tanto lá na Itália como aqui no Brasil, que também fizemos vários ensaios, inclusive os ensaios de desempenho, dessa norma de desempenho no Brasil, tudo foi testado e passou, né? Aí tem que saber que existem os solos apropriados, não é qualquer um que vai fazer, precisa de formação para entender quais são os solos que são adequados para eu poder usar nisso aí. Saber o que é que influi na qualidade dos blocos, tudo isso precisa de cursos, precisa de cursos. Como é que eu controlo a qualidade desses blocos, né? Depois, como é que eu posso fazer a formação do pessoal, ou seja, a transferência de tecnologia. Então, eu preciso de duas fases, a fabricação de blocos aqui, esse é o professor Matoni, que desenvolveu esse bloco, da Itália, infelizmente já morreu, e aqui é a senhora dele, Glória Matoni, que continua ainda na ativa. Então, construção de, primeiro é fabricação dos blocos, é uma coisa bastante simples, as pessoas aprendem, e aqui depois a construção das casas. Então, precisa informar como é que faz essas coisas aí, tudo isso, como é o procedimento para se utilizar, né? A durabilidade não se pode questionar, isso aqui foi em 97, tá vendo? Foi preparado em 97, 2008 estava assim, e aqui 2000 agora, recentemente, está boas condições, a coisa dentro, perfeito, né? Então, uma coisa feita pela comunidade, ali quem ajudou foi a igreja aqui ajudou a igreja e os italianos, feita pela comunidade. Então, é uma maneira prática, e ainda hoje, que está cheio de desempregado pelo Brasil afora, né? Usar as pessoas para construir as casas é totalmente possível, né? Isso aqui foi uma ação que eu fiz aí na década depois daquele prédio lá, eu comecei a atuar nessa favela, porque as pessoas pediam, a gente quer casa, e fui levando, e o pessoal foi construindo casa muito lentamente, mas fizemos inúmeras casas, mais de 30 anos. Então, essas casas estão aqui com 20 anos são de terra, essa aqui até revestiu, tá vendo? Mas tudo é de barro aqui também. Estava transformando a favela. Então, construção rurais, tem um grande potencial na construção rural, que você tem a terra no local, né? Então, você pode pegar a maquinazinha, botar o pessoal se cooperar e construir, fazer fabricar os blocos e construir. Tá vendo? É quase como uma cola. A gente tem que lavar isso aqui, tudo tem que ter formação para aprender como é que faz essa coisa direito, né? Então, a gente tem que fazer isso, promover e difundir a terra. Uma das maiores aqui na América Latina é Lúcia Esperanza Garzón. Ela é daquela cidade que eu mostrei para vocês, de Vila de Leyva, toda de adobe, né? Então, ela promove, já esteve aqui na Paraíba várias vezes, muitas vezes já, e ela promove muitos eventos que eles chamam lá na América Latina, chama de taller, né? Taller. Aqui a gente chama de oficina, bioarquitetura. Então, ele trabalha com bambu, trabalha com terra, principalmente, né? E faz obras magníficas e movimenta o pessoal lá na Colômbia, mas, mesmo assim, ainda é pouco, né? Aqui no Brasil, em Santa Rita, aqui na Paraíba, a gente está trabalhando com essa Casa dos Sonhos, onde todas as construções normas dela, todas as novas construções dessa associação são feitas com esse tipo de bloco, tá? Um bloco menos impactante ao ambiente, aí, usando a mão de obra local, né?
Então, já tentamos desenvolver aí, com o auxílio dos italianos, tecnologias sociais, tá vendo? Curso de formação e construção com bloco prensado, Matone, curso de formação e construção, aqui na construção e aqui a fabricação do blocos, né? Então, isso a gente já tenta promover, vários eventos já fizemos, mas ainda está pouco, precisava mais. Esse ano a gente pensava fazer, mas não deu certo por causa desse vírus aí. Então, participação de alunos da universidade, da comunidade, de toda. É bom misturar as pessoas, os alunos, né, com o pessoal da comunidade que tem uma realidade completamente diferente, né? Então, são ações agradáveis, que as pessoas se dão bem, acham bom fazer, né? No interior do Brasil tem muitos IFs. Eu sempre pensei nisso aqui. Uma ação interessante seria o governo mesmo promover e facilitar a aquisição dessas prensas. Ou então essas cooperativas agrícolas, já que o governo não ajuda, cooperativas agrícolas do interior, obter essas máquinas e os IF darem treinamento e acompanhamento para as pessoas, para difundir isso pelo interior do Brasil. No interior, tão fácil, né, de fazer isso aí. Agora precisa participação, né? Precisa de participação. Então, existe também os Adobe, mas esse Adobe é uma tecnologia antiquíssima, muito simples e barata, e fácil de fazer, né? Essa aqui é uma crechezinha que a gente fez com as mães das crianças, foi quem fabricou, tudo isso aqui é Adobe, essas paredes todas. Agora, onde as tesouras bem grandes que pegam aqui, aí eu fiz um pilarzinho de pilar, um pilarzinho de concreto para receber a tesoura, só isso. Aqui é com bloco Matone, mas tudo aqui feito pela a mãe das crianças, na época que é uma crise danada, né? Então, uma das limitações de Adobe, por exemplo, é a suscetibilidade à água. Então, eu posso suprir essa deficiência usando cal, usando cimento, usando emulsão asfáltica, né? Esses materiais, a emulsão precisa de pouco, mas cal, emulsão não se... Quem trabalha com terra não gosta de emulsão asfáltica porque fica lançando gases indefinidamente. Então, esse aqui talvez a gente tirar. Quem trabalha com construção de adobe também não gosta de cimento, embora o cimento atue direito. Gosta de cal. Para o cal funcionar bem, eu preciso de altas taxas aqui, 6, depende muito da terra, mas às vezes vai 8, 10, até 12% para fazer um efeito bom. Então, eu posso melhorar as propriedades dos materiais antigos associando com materiais modernos, né? Novos materiais podem ser criados usando esses materiais industrializados e associando aos modernos, né? Posso usar resíduos também para melhorar as coisas, né? Uma maneira aqui interessante que a gente está pesquisando aqui é a estabilização alcalina, não é? Que é um ligante interessante que, nas experiências primeiras que a gente fez aqui, o ligante, ou em vez de ser cal ou cimento, vai ser uns componentes químicos que me fazem cair a taxa para 2%, 3% ou até mesmo 1%. Tem mistura que 1% satisfaz para fazer esses blocos, e esse bloco ficar resistente e resistente à ação da água, tá? Então, é um mundo aqui que está em aberto. Um mundo para pesquisa, quem se interessar. Então, o que é esse ligante alcalino? É simplesmente um material que tem sílica e alumina, na forma amorfa aí, e uma solução química de alto pH. Esses dois materiais, quando se juntam, faz o que se chama geopolimerização e, na realidade, é um ligante, né? É um ligante. Aí não é de graça também, não. Aqui é um mundo a ser explorado. É um mundo a ser explorado. Porque precisa obedecer a composições químicas, ou tem que saber a composição química desses materiais e saber que eles têm que obedecer a certas relações, né? Aqui só para dar uma noção aqui desse material, como é menos impactante, né? Então, veja, um concreto. Aqui é um colega de Minas que fez esse trabalho interessante. Aqui é um concreto de cimento Portland. E aqui é um concreto de geopolímero. Veja aqui a demanda energética. Está vendo aqui a demanda energética de 1.700. O mesmo concreto, usando esse ligante que eu estou falando aqui, caiu para 971. Tudo isso foi medido direitinho, viu? Com software moderno e tudo mais. Então, vejam, aqui 1.700, aqui 970. Isso aqui é de energia, demanda energética.
aqui o responsável é o cimento, porque tem o agregado, tem o aditivo, etc. Quem contribui mais é o cimento. Aqui, quem contribui mais é o silicato de sódio, que é um produto industrializado. Estão vendo? Agora, a emissão de CO2, o cimento Portland, muito maior a emissão, 2.279, aqui, CO2 por quilo. Aqui, ó, não dá nem 80. O responsável aqui é o cimento, o responsável aqui continua sendo o silicato, né? Então, esse ligante é alcalino, o silicato de sódio é o principal responsável pela demanda energética e emissão de CO2. O que é que eu posso fazer? Aí vocês têm aí um campo em aberto para vocês pesquisarem. Pode ser o hidróxido de sódio, que é mais simples, mais fácil de achar, misturado com metacaulina, esse hidróxido com resíduo cerâmico, com sílica ativa. Isso aqui você faz aquele silicato de sódio com o menor impacto ambiental, tá? Eu posso também substituir o metacaulina por resíduo cerâmico, também reduzindo o impacto ambiental. Aqui uma série de experimentações, vocês veem, todas as combinações aumentam a relação no material. Aqui, ó, vai de sindicato 1, 2, 3, 4, 3%, 1 a 3%. Aqui é um material natural, e quando eu usei esses produtos aí. Então, vocês vejam todo que aumenta consideravelmente a resistência, né? Passa aqui de 1, passa para 6. Para essa condição de adubo, está ótimo. Para 5, de 2 para 3 já está bom. Então, isso aqui é usando metacaulina, que é um produto industrializado que é relativamente caro. Mas, se eu quiser usar o resíduo cerâmico, que é o material resíduo, né, eu também tenho ganho. O ganho é um pouco menor, mas eu tenho um passo aqui de 1 para 5, né, com diversas combinações aqui. Todos eles aumentaram as resistências. E resistência à água também. Os alunos desenvolveram um equipamento aqui para ficar xeringando água aqui nessas peças que foram feitas com esse material e verificar a perda de massa. E é ridícula, quase não perde massa. Então, aqui uma vista no microscópio, a gente vê quando tem aqui o material que eu estou falando, ele fica muito mais compacto, né? Então, tem a vantagem, ele melhora a trabalhabilidade, reduz a necessidade de água, aumenta a resistência, pode dar resistência à água, mas tem algumas dificuldades, que algumas composições exigem que você coloque numa certa temperatura, de 60 graus, por exemplo. Mas, em vez de queimar um bloco com 1.000 e tantos graus, eu vou queimar com 60 graus. Então, muito fácil. A composição da terra também varia, então pode interferir, necessidade de controle, mas é um mundo aqui em aberto, viu? É um mundo em aberto para vocês pesquisarem. Então, precisa também modificar, né, essa maneira de preparar a terra para fazer em larga escala. O adobe é muito arcaica, não é? Então, realmente, a gente precisa de misturadores, precisa de tentar melhorar a produtividade, né? Tá aí, é um campo em aberto, insisto, vocês podem usar resíduos de bagaço de cana, de cinzas industriais, resíduos agrícolas, tudo que vocês puderem pensar para fazer esses ligantes que são, seja como for, de menor impacto ambiental, né? Uma combinação muito agradável é bambu com terra, calma que já está terminando, tá? Mas aí vamos resumindo essa conversa toda, o que falta para a difusão da construção com terra em maior escala, tá? Tá aí, difusão entre arquitetos, engenheiros, e entre o público em geral, né? Inserção nos cursos técnicos superiores, formação de pessoal nas escolas de engenharia, de arquitetura, de escolas técnicas, transferência de tecnologia para a comunidade, a normatização, precisa isso aqui, ó, fundamental, sensibilização dos governantes, e precisa mudar a mentalidade da academia, onde a gente faz parte, né? Que só valoriza publicações em periódicos indexados e despreza completamente as atividades de extensão. Então, a gente tem muita coisa para trabalhar aqui, para poder difundir isso e ajudar mais o projeto A Terra, né? Eu já preparei aqui um curso de construção com terra que está pronto para ser dado assim em uma semana, e eu quero, quando eu sair de vez, me aposentar de vez, eu vou para várias instituições que me aceitem, e para dar esse curso de curta duração para formar mais pessoas com fundamentos teóricos do trabalhar com a terra.
Vejam que a coisa aqui, isso aqui foi recente que eu vi de um colega, fez a palestra de Buenos Aires, necessita de boa qualidade, então lá em Buenos Aires, capital da Argentina, adobeiros artesanais em Buenos Aires, está lá, vende, tem quem faça e quem venda, você encomenda, eles fazem. Aqui no Brasil, praticamente desapareceu, eu sei que existe ainda, lá em Minas tem alguns pedidos, e a gente precisava retomar isso aí, né? Então, a gente não pode falar em terra sem se referir à sustentabilidade, né? Então, o que é que eu chamo de sustentabilidade? Eu não. Esse relatório da ONU. Capacidade de as gerações atuais satisfazer as suas necessidades, sem comprometer as gerações futuras de satisfazer as suas próprias. Está vendo? Então, é esse conceito que eu estou falando. A gente não pode esgotar o planeta Terra agora, porque quem vem na frente vai pegar o quê? Né? Então, vamos fazer alguns questionamentos aqui. Capacidade das gerações atuais satisfazer as suas necessidades. Aí eu pergunto, será que as gerações atuais estão tendo suas necessidades satisfeitas? A resposta é não, né? Ninguém pode negar. Só uma parcela da população mundial, uma parcela está satisfazendo as suas necessidades de habitação, de alimentação, de moradia, de direito à água, é apenas uma parcela, né? Então, essa definição peca, né? Porque, então, a gente tem que investir nisso, nessa definição, começar logo a tentar fazer com que todas as pessoas tenham satisfeitas as necessidades básicas, né? Por que não acontece isso? Porque alguns estão se apoderando das parcelas do planeta que deveria pertencer a todos, né? Então, eu falei aqui que o planeta é finito e tem gente que está se apropriando de mais das riquezas. Então, se esse povo está se apropriando da riqueza, vai faltar para outro, porque o negócio é finito. Olha que notícia triste, isso aqui é 2015, isso só fez aumentar. 1% dos mais ricos já se apropriam de 50% da riqueza da Terra. Quer dizer, 1% dos mais ricos são donos de 50% da riqueza da Terra. 6 brasileiros mais ricos têm uma renda equivalente a 100 milhões de pessoas. Então, o que esses camaradas têm de patrimônio, 6 milhões de pessoas trabalham o ano todinho e para chegar ao equivalente que esses rapazes têm aqui, né? Esse pessoal, sem a renda, o patrimônio deles, precisa 100 milhões de pessoas, metade da população da Terra, trabalhar o ano todinho para ver se chega na riqueza que esses caras têm. Então, é um negócio que não tem sentido num planeta finito, né? Voltando à história aqui. Capacidade das gerações atuais satisfazer as suas necessidades, sem comprometer as gerações futuras. Então, as gerações atuais satisfazer as suas necessidades. Outra pergunta que eu faço é isso. Isso é necessidade da humanidade ou de uma pequeníssima parcela dela, né? Isso é necessidade, isso é uma ilha artificial. Isso não é necessidade da humanidade. A necessidade da humanidade é outra coisa, né? Então, se a Terra é finita, para poucos terem direito a muito, é preciso que muitíssimos tenham direito a pouco ou quase nada, né? Esse aqui, caso do pessoal, para um cabra ter isso, precisa que milhares tenham que ter isso, porque na Terra não tem suficiente para todo mundo ter isso aqui, não. Não tem. Nem para metade, nem para um terço, nem para um quarto disso aqui, não. Então, quem acumula demais, está tirando de alguém. Ninguém pode negar essa coisa. Né? Então, esses contrastes, a gente quer viver num mundo desse, isso aqui é chocante, né? Chocante essa realidade. Né? Tanta riqueza e tanta pobreza. Né? De novo, só para chocar vocês, os mais ricos, 1% mais ricos no mundo, já pegam aqui 82% do rendimento da humanidade. 1% já está com 82% aqui. Né? Outras pessoas têm mais rendimento que 50%. Esses 8 pessoas aqui, no Brasil, aqueles 6, né? Esses 8 aqui têm rendimento que corresponde ao do rendimento de 3,8 bilhões de pessoas mais pobres. Isso não tem sentido. Né? 5% mais ricos têm uma renda equivalente aos 95% da população. Isso aqui é no Brasil de novo, né? Isso é chocante. Então, a consequência disso tudo é essa realidade, né? Pessoas morando nas ruas, São Paulo já tem mais de 25 mil pessoas nessas condições, né? E os bancos tomam 70 mil imóveis por falta de pagamento em 4 anos.
Aí o banco não precisa de casa, quem precisa de casa é esse povo aqui, né? E o banco está tomando de quem ainda tem, que não tem condições de pagar numa situação dessa, né? Então, está na cara que esse modelo de vida não é sustentável, nada disso é sustentável. Essa sustentabilidade passa para satisfazer a necessidade da geração atual. Então, a gente tem que satisfazer as gerações atuais. Então, alguma coisa tem que ceder, né? Esse povo que está acumulando demais tem que dividir um pouquinho, né? Então, a gente tem que mudar a mentalidade, tem que mudar a cabeça, né? Ainda mais agora que o sistema dominante é esse capitalismo que nós temos aí, louco. E o capitalismo não tem freio, né? É um sistema extremamente perverso. Mas tem tudo a ver com a humanidade, né? Esse rapaz aqui, há 3 a 4 séculos, já dizia: a ganância do homem não tem limites. E a gente vê isso claramente, né? Veja um exemplo aqui. Isso é uma casa no interior de Minas Gerais, desse rapaz aqui, que mora em São Paulo. Esse camarada, dono da Rede TV, um dos donos, são 2. Esse camarada riquíssimo vai nesse lugar aqui quantas vezes por ano? Uma vez perdida por ano, né? Parece que ele já se separou dessa menina aqui, já está com outra, né? Então, é um povo maluco. 16 mil metros quadrados. Isso é necessidade dessa pessoa, uma pessoa acumular tudo isso. Está certo que tem esse sistema de vida, né? A suíte do casal tem 1.200 metros quadrados. Estão vendo? 1.200 metros quadrados, a suíte do casal. Então, para ele achar a mulher nesses 1.200 metros, não vai ser fácil, não, né? Se ela quiser se esconder, ele não acha. Aqui é um hangar com capacidade para 4 helicópteros, tá? Então, esses camaradas chegam aqui de helicóptero, passam em cima das favelas do Rio de Janeiro, passam em cima das favelas de São Paulo, e será que não sente nada? Então, na Índia, a Índia, um país miserável daquele, esse bilionário inaugurou uma casa de $1 bilhão para 5 pessoas. A ganância do homem não tem limites. Para que diabo esse cabo quer? Isso aqui é o que ele chama de casa, nem beleza estética tem, né? Isso é a casa dele aqui, né? Esse camarada aí. Então, essa casa de 27 andares fica em Mumbai, uma das maiores, mais pobres cidades do mundo. Tá vendo? Lá aqui de cima ele fica vendo essas misérias todas aqui, que é a cidade de Mumbai, uma das maiores do mundo, né? E interessante é que para manter essa minoria aí com direito a ter o que não precisa, né? Porque ninguém precisa de tanta coisa, é usado o poder militar e esses golpes de Estado, como deram aqui, né? Então, para manter a minoria com direito a ter o que não necessita. Então, isso é que eles usam a força mesmo. Usa para destruir mesmo, porque o que se quer é manter esse sistema que está aí, né? Mas a terra é finita e a gente tem que ter cuidado, porque nesse jeito que vai, nossos netos vão ter dificuldade, né? De sobreviver, de um pobre do planeta aqui. E o exemplo maior está aqui. Nossos amigos vírus que vieram aí para provar que esse sistema que nós estamos está errado. Então, cabe aí a vocês, os jovens, resistir, não deixar que esses governantes inconsequentes e a ganância de alguns destruam a sua casa, que é a terra. Não podemos deixar, tem que reagir, né? A terra pertence a toda a humanidade, pertence aos animais, pertence às plantas. Então, a gente devia ser guiado pelos princípios éticos desse documento aqui, a Carta da Terra. Procurem na internet e vejam. E não pelos princípios desse capitalismo atual que está sendo imposto a toda a humanidade, né? Que está gerando essa concentração de riqueza e condenando muita gente à pobreza, né? Então, partilha e solidariedade, isso aqui é que deveriam ser as palavras-chave do presente e do futuro para salvar o planeta Terra, né? Partilha, porque já tem gente que tem muita coisa acumulada. Então, tem que partilhar, porque o terra é finita, não dá para todo mundo. Então, vamos partilhar, né? E ser solidários, né? E procurar um mundo novo que pode vir com o desenvolvimento humano voltado a ser mais, e não a ter mais.
entende? Então, eu espero que essa galera nova receba essa mensagem e tente mudar os rumos do planeta Terra, que está caminhando para o suicídio, né? Então, alertar que tem que mudar de vida, que tem que mudar esse sistema em que nós estamos. Temos que partir para a solidariedade e não para o egoísmo e não para o individualismo, que é o que vai nos condenar a continuar o sistema atual. A Terra não terá, a Terra continuará, mas a vida poderá se acabar num prazo muito menor do que a gente pode imaginar. Então, que fica essa mensagem aí para os jovens mudarem a cabeça e contribuírem nesse sentido de mudar o sistema de vida no planeta Terra e os engenheiros e arquitetos através do uso de materiais que impactem menos no nosso querido planeta. Muito obrigado pela atenção e aqui eu finalizo. Mais uma vez, agradeço muito o seu profundo conhecimento. Você nos traz uma abordagem de muita reflexão e principalmente para o mundo acadêmico, né? Na época do meu doutorado, eu pesquisei muitos artigos e muitos deles falam justamente sobre isso. É o nosso papel, é a nossa missão também levar esse conhecimento científico, né? E eu admirei muito o seu trabalho depois que eu estive aí em João Pessoa pela primeira vez, na Universidade Federal da Paraíba. Fiquei extremamente tocada mesmo. Pude ver também todo o trabalho aí do Zé Augusto, um trabalho dele de doutorado. E gostaria também de prestar minha homenagem, minha gratidão à minha professora Marney, que me trouxe para esse mundo também dos materiais não convencionais. E eu tenho certeza que minha luta vai ser constante, minha bandeira vai ser os materiais não convencionais, que a gente tem que ter essa visão, né, de futuro, mesmo porque aqui no Brasil, a Caixa Econômica Federal, para ela produzir, ou a gente também captar os financiamentos da Caixa, ou os outros órgãos, né, eles têm que estar amparados tecnicamente, né, por meio de normas científicas, né. Então, a minha primeira pergunta para você, que eu não queria me estender também, é o que eu fiquei também muito sensibilizada quanto à ativação alcalina, e como que você acha que a gente poderia levar isso de uma forma mais popular nas comunidades, essa pesquisa da ativação alcalina, que assim, grosseiramente falando, né, ela reduz o impacto da água, né, no adubo. É isso? Então, esse aí é um campo aberto para investigação. E eu acho que muito apropriado para ser desenvolvido aí nos IFs. Então, precisa de quê? Precisa de uma pequena formação, um pequeno curso prático, teórico e prático, para ensinar as pessoas do que se trata. E essas pessoas adquirindo, nem que seja esse conhecimento mínimo, então poderem explorar o campo. O pessoal da mestrado, doutorado, pode entrar mais a fundo. Mas, a nível técnico, eu acho que a gente consegue fazer investigação simples e que tenha fundamento teórico e durabilidade. Então, o que precisa a gente se certificar que o que a gente está fazendo realmente vai ter durabilidade. Então, as experiências que a gente fez aqui na universidade apontam para isso, que vai muito bem. Então, o que precisa difundir, mostrar às outras pessoas que existem e implementar pesquisas com materiais locais. Então, está aqui, eu estou à disposição, quando esse vírus acabar, para passar uma semana aí com vocês, para ver o que a gente pode implementar, difundir esse campo. Sim, com certeza, professor.
será um tempo de muito conhecimento, né? E, mais uma vez, uma última pergunta, porque eu sei do seu trabalho. Então, a nossa próxima pergunta, para terminar mesmo, porque eu sei que esse nosso assunto, essa discussão aqui, vai mais de uma semana para a gente conversar, né? Eu vi que, quando eu estive aí na Universidade Federal, eu vi o seu acervo de livros, de laboratório, foi uma coisa, assim, apaixonante mesmo, que a gente vê que a gente está num caminho que é um caminho certo, é um caminho muito bom, é o que você fala muito das tecnologias sociais, é o nosso trabalho também social, e como eu admiro muito, eu sei que você organiza eventos internacionais, né, você já teve em muitos países no planeta, e o que você, pela sua visão hoje, né, qual que é o país que está aceitando mais, que já tem essa boa aceitação no mercado, com o uso dos materiais convencionais? Esses materiais estão tendo uma aceitação maior nos países aqui latinos, estão tendo um desenvolvimento relativamente bom. No entanto, eu insisto, no global, quando a gente considera todo o universo de engenheiro e arquiteto existente, ainda é muito pequena a quantidade de pessoas que se sensibilizam para nesse campo, né? Mas, de qualquer forma, a gente vê que é crescente, né? Esse interesse pela bioarquitetura, bioengenharia, ele é crescente e, se Deus quiser, os jovens vão se sensibilizar cada vez mais e entrar nesse campo, porque é gratificante quando a gente trabalha com eles e vê que eles a gente consegue sensibilizar. Já os nossos colegas já formados, assim, o pessoal da minha idade, ou 10 anos mais novo, ou 20 anos mais novo, é muito difícil sensibilizar, muito difícil. A gente tem que investir na geração futura, na geração futura. Tá bem? Bom, obrigado. Foi muito boa a sua palestra. Eu passo agora para a Gisele, para ela finalizar. E obrigado pelo convite também, Gisele. Então, eu agradeço muito vocês, né, a participação de vocês aqui. Em breve estaremos divulgando no canal. Vocês que estão aí longe, né, você está na cidade de Monteiro, né, Zé? Cidade de Monteiro, professor em João Pessoa. Então, agradeço muito. Eu acho que nós trazemos esse conhecimento para o mundo acadêmico, né?